Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela. Aula passada, nós falamos um pouquinho sobre os tipos de rocha e hoje nós vamos dar continuidade aí na nossa disciplina de Geologia e Geografia Básica. Ainda estamos na parte de Geologia, ok? Vamos lá, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre estrutura geológica. Bem, desculpa, essa foto aqui, dessa imagem eu achei ela perfeita, porque ela mostra certinho como que são a questão das placas tectônicas. Lembra que eu falei para vocês que nossos continentes, eles estão acima do quê? Dessas placas continentais, tá? Dessas placas tectônicas. Então, o que acontece? Quando há tremores, é quando essas placas, elas estão se chocando uma com a outra, tá? Mostrando mais uma vez que a Terra, em seu interior, ela está em movimento, tá? Bem, vamos lá. O que são, né, na verdade, aqui, o que é uma estrutura geológica? É um conjunto de diferentes rochas de um lugar e os vários processos geológicos sofridos por essas estruturas de rochas, né? Bem, dos terrenos e tudo mais. Bem, a crosta terrestre é formada por 12 placas tectônicas. Então, a Terra, a nossa esfera, a esfera da Terra, ela é formada, os continentes estão acima do quê? De 12 placas como essas. Tá ok? Isso aqui são as placas tectônicas. E aqui ainda está mostrando, né? A placa africana, placa sul-americana, placa antártica, tá ok? Bem, que flutuam, então o que elas fazem? Elas flutuam sobre o magma pastoso, que é o que está aqui dentro, ó. Tá vendo? Tá? O magma, nós já falamos que o magma, ele se dá ao manto da Terra e é da onde vem os vulcões, vem a lava do vulcão, ok? Bem, com o tempo, em razão de se moverem em vários sentidos, como a prof já falou, o planeta é esférico, as placas se encontram em vários pontos da crosta terrestre, dando origem aos terremotos e aos dobramentos do relevo, tá? Essa palavrinha é diferente, né? Porque até então você sabia que quando ela se mexe, ela vai dando aí um tremor, né? O terremoto. Mas agora, dobramentos modernos, a gente vai explicar também o que é, tá? Bem, aqui nós temos o que? Essa figura eu achei ótima. Isso aqui eu coloquei só para explicar o que? Vamos lá. A crosta terrestre é frágil, tá? Lembra que a gente falou que ela era até um ponto mais importante para o ser humano e tal, mas ela é frágil. Como a gente já falou o quê? Que ela dispõe de todos os recursos, né, naturais e energéticos para a sobrevivência humana, então ela é o quê? Vítima da questão da extração errônea, né, a questão dos problemas ambientais que nós todos já falamos aí, você também já assistiu todos na disciplina de recursos naturais. Bem, de contato dos oceanos com os continentes, o que possibilita o quê? A saída do magma. Às vezes isso ocorre, como eu já falei para vocês, no vulcão, dando origem aos vulcões. Quando ocorrem choques entre as placas, o atrito provoca os terremotos, como nós já falamos aqui. Aqui nos oceanos, as placas Cima e Seal, tá? Que são essas duas aqui que a prof colocou a foto, são pesadas e por esse motivo tendem a mergulhar sobre as placas continentais, tá? Então elas se sobrepõem às vezes. Tá vendo esse declínio aqui? Então às vezes uma placa ela é maior que a outra e ela vem com uma pressão maior, então ela acaba se sobressaindo, né? Aqui tem uma bem visível, ó. Tá? Isso aqui acontece. Isso aqui é o que? Uma placa quando se sobrepõe a outra. Tá ok? Aqui nós temos aqui o magma saindo, a questão de uma fileira aqui, né? Dos vulcões, não é mesmo? Então, a gente percebe aqui que ela vem realmente da parte do manto da Terra, tá? Essa foto ficou muito boa. Bem, esse fenômeno conhecido como subdução, que é isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ó, gera as fossas marítimas, normalmente nas zonas onde ocorre o encontro de placas. Bem, prof, vamos ver mais um pouquinho aí, né? Bem, como as placas oceânicas se situam debaixo das continentais, a pressão da primeira, né, se sobressai à última, provocando dobras e enrugamentos. Mas, professora, como assim dobra e enrugamento? Ué, são tipo de estruturas e elevações no solo.
Daí é que vem, né? Então, às vezes, essa cadeia de montanhas que a gente vê, ou alterações bruscas no relevo, tá? No solo, advém o quê? Da questão da mudança aí, né? Da movimentação das placas tectônicas. Bem, daí originando aqui, no caso, né? Originando que as montanhas, tá? Daí, o aparecimento das grandes cadeias montanhosas do planeta, tá? Esse aqui é um exemplo que eu coloquei aqui, a cordilheira, né? Ah, não, aqui é o Monte Everest. Eu coloquei o Monte Everest. Lembrando que o Monte Everest, gente, ele é extenso, tá? E ele divide aí várias regiões, né? No Nepal, onde mais? Nepal, Venezuela, sim. Ele, na China também, ele divide o território, tá? Ele não é exclusivo de um país só, tá ok? Bem, formadas pelo enrugamento, elevação e dobramento, como a gente está um exemplo aqui, a questão do Monte Everest, que é um exemplo do quê? De dobramento moderno. Então, da onde que vem essas estruturas, né, professora? Ela vem dessa movimentação interna da Terra, né? Então, o relevo, vocês perceberam o quê? Que ele não é estático. É claro que isso, tá, alunos? Ele não é rápido. Esse é um processo moroso, como tudo aí, como a gente já viu, a questão de estruturas geológicas da Terra, ok? Bem, aqui eu coloquei para vocês uma listinha, tá? Como eu coloquei aqui o Monte Everest, outros dobramentos modernos, tá? Nós temos aqui, ó, na Europa, na África, na Europa, tá? Então, isso não é exclusivo de um país só. Bem, aqui eu coloquei para vocês os Andes, a Cordilheira dos Andes. Aqui era o Monte Everest e aqui eu coloquei como exemplo a Cordilheira dos Andes, tá? As mais altas cadeias de montanhas do planeta, como o Himalaia, tá? Que é aqui que eu coloquei para vocês. E os Andes são de formação recente, apresentando elevadas altitudes, ou seja, quando você sobe, devido à altitude, você fica com dificuldades para respirar, o oxigênio é restrito, pouco desgaste e grande instabilidade física, pois elas estão ainda em processo de formação. Então, nelas aqui são bem comuns o que? Os vulcões e os terremotos, tá? Aqui eu coloquei para vocês esse mapinha que eu achei interessante, porque para vocês verem a extensão, tá? Da Cordilheira dos Andes. Olha só. Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, aqui ainda falta Argentina, tá? Aqui eu coloquei também para vocês, ó, Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile e Argentina, tá? Na próxima figura eu coloquei o ponto dela mais alto, tá? Que é a Aconcagua, que é na Argentina, tá? Inclusive na outra aula. Bem, então o que eu queria mostrar para vocês aqui? O aparecimento, tá? Em questões de estrutura geológica, como que se formam, a questão dessa faixa extensa, o que? De montanhas, tá? Que agora vocês já sabem que chama dobramentos modernos. Bem, aqui eu tenho certeza que vocês não vão esquecer mais do Everest, do Monte Everest e da Cordilheira dos Andes. Bem, na nossa próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais, tá? Sobre as questões das formações geológicas. Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.